Sabe quando a gente pensa no nosso endereço? Rua, cidade, país, planeta? A gente acha que conhece. Mas e se a gente fosse muito, muito mais longe? E se a ideia fosse mandar uma carta para o nosso verdadeiro endereço cósmico? Bom, hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça, peça por peça, para descobrir qual é o nosso lugar nessa estrutura gigantesca chamada Orvoton. Essa é a grande questão, né? A ideia aqui é ir além do que a gente consegue ver no céu à noite e tentar entender a verdadeira arquitetura cósmica da qual fazemos parte. Então se preparem para uma jornada que vai, com certeza, expandir a nossa noção do que a gente chama de casa. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. E vamos começar, claro, pela maior peça de todas do nosso endereço cósmico, o superuniverso que a gente chama de lar. E o nome dele é Orvoton. Para a gente entender de forma bem direta, o Orvoton é essa vasta, imensa estrutura cósmica que contém basicamente tudo que a gente conhece, incluindo a nossa galáxia, a Via Láctea. Ele é o sétimo de uma série de superuniversos que compõem a nossa realidade física. E aqui, a coisa fica bem interessante. Porque, segundo essa cosmologia, não existe só um tipo de superuniverso. Existem 7, como o nosso, que se manifestam fisicamente, que a gente consegue, em tese, perceber. Mas existem outros 5, chamados de voláteis, que operam em frequências que são simplesmente invisíveis para nós. O nosso lar, Orvoton, faz parte desse grupo dos 7 físicos. E olha, para entender o lugar de Orvoton não basta saber só onde ele fica, mas também quando ele surgiu. E a escala de tempo que a gente vai ver aqui é uma coisa simplesmente monumental. Repara bem nessa linha do tempo. Ela mostra a escala absurda da história cósmica. E percebe uma coisa? Orvoton, o nosso lar, é basicamente um recém-chegado na festa cósmica. A formação dele começou bem depois do primeiro superuniverso. 125 milhões de anos. Pensa nesse número. Esse foi o intervalo entre a criação do primeiro superuniverso e o comecinho do nosso. Isso faz de Orvoton o caçula, sabe? O mais jovem entre os 7 superuniversos físicos originais. Bom, toda grande estrutura precisa de um centro administrativo, né? Um coração que pulsa e comanda tudo. Para o nosso superuniverso Orvoton, esse lugar tem um nome: Universa. Mas o Universa não é só um nome no mapa cósmico, não. É o verdadeiro centro nervoso, o ponto de onde todo o superuniverso é, de certa forma, governado e energizado. E aqui, gente, o negócio fica um pouco maluco porque entra o conceito de relatividade temporal numa escala que a gente mal consegue imaginar. O tempo passa de um jeito muito, mas muito diferente no centro do superuniverso. Enquanto um único dia se passa lá em Universa, aqui na Terra já se passaram 30 dias. 30 é impressionante. E a função de Universa vai muito além de só administrar. Ela emite um pulso de energia, uma tal de radiação taquiônica, que funciona como um estímulo vital para o desenvolvimento da consciência em todo o superuniverso. É como se fosse um batimento cardíaco cósmico que fica ali nutrindo toda a vida em evolução. Beleza, a gente já viu o quadro geral, agora vamos dar aquele zoom, sabe? Vamos afunilar nossa busca, saindo do gigantismo de Orvoton para encontrar a nossa localização exata nesse mapa cósmico todo. E aqui está o momento da revelação. Esse é o nosso endereço completinho. Estamos no superuniverso Orvoton. Dentro dele, estamos no universo local de Nabadon, que por sua vez está no aglomerado de galáxias Naoshi, e mais especificamente no setor Theta, que é onde a gente finalmente encontra a nossa querida Via Láctea. E tem um detalhe super curioso sobre o nosso cantinho no cosmos. Diferente de outras regiões, o nosso setor, onde fica Nebadon, não orbita o centro administrativo, Universa. Segundo as fontes, isso acaba criando um fluxo de energia meio assimétrico, meio anormal na nossa vizinhança cósmica. É uma anomalia que nos torna bem únicos. Ok, a gente já viu o que e o onde, mas agora vem a pergunta que talvez seja a mais profunda de todas. Por quê? Por que Orvoton existe? Qual é o propósito fundamental de tudo isso? Segundo o material que a gente está analisando, o propósito do nosso superuniverso é bem profundo. Orvoton é descrito como um grande berço da criação, um ambiente que foi projetado para que bilhões de unidades de consciência, as tais mônadas, pudessem nascer. E com qual objetivo? Para que elas aprendessem a criar em conjunto, a experimentar a vida na dualidade, sabe? Luz e sombra. Tudo isso enquanto se esforçam para não perder a conexão com a sua origem, a fonte primordial. E isso, claro, nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar refletindo.
Se toda essa arquitetura cósmica foi pensada para ser um berço, para que a consciência aprenda a co-criar, a pergunta que fica ecoando na nossa mente é: o que exatamente nós estamos aqui para criar? A resposta talvez esteja na jornada de cada um de nós através deste imenso superuniverso.